Moa, respira, eu te aqui. Não vou deixar você morrer. Foi isso que ele disse, ajoelhado no chão do aeroporto de Belo Horizonte, segurando a Mo de uma desconhecida, enquanto a filha dela chorava sem parar. Char, um empresário que vivia correndo de reúnio em reúnio, tinha acabado de perder o voo. Mas aquele atraso mudou tudo. Uma garotinha de 6 anos, a pequena Esperana, puxou sua camisa com desesperos nos olhos. Mu, minha me caiu, ajuda ela, por favor. A cena congelou o coral dele. Ali, cada entre malas e olhares curiosos, estava Daniela, plida, desmaiada, o corpo visivelmente cansado de quem luta mais do que aguenta. O cheiro de café frio, o barulho dos avisos do aeroporto e a respiral curta dela criavam um contraste angustiante. Sem pensar 2 vezes, Char chamou socorro, carregou Daniela nos braços e foi junto na ambulância. Passou a noite inteira ao lado de Esperana, ouvindo a menina contar com a inoquência mais dolorosa do mundo que a me trabalhava ter empregos e quase não dormia. Quando Daniela acordou no hospital, viu o estranho de terno barato, segurando a mão da filha, como se fosse parte da família. Quem vox algum que passou na hora certa, ele respondeu. Dias depois, Tsar conseguiu um emprego digno para ela, daqueles que devolvem Flego e Esperana. E no convívio simples das manhas das conversas em corredor e dos sorrisos de Esperana, algo nasceu entre eles devagar, bonito, verdadeiro. E tudo começou porque ele perdeu um voo e encontrou o amor onde menos esperava. Se quiser, posso expandir essa estria ou transformá-la em roteiro para YouTube no seu formato ideal. Voc, não devia estar fazendo isso por mim. Daniela sussurrou, ainda fraca, quando acordou no quarto simples do hospital. Sar puxou a cadeira para mais perto. Eu não estou fazendo por você, estou fazendo por Vox 2. A partir dali, a vida dos TRS começou a se entrelaçar de um jeito que ninguém tinha planejado. Nos dias seguintes, Sar aparecia cedo no hospital, com pão de queijo quente e suco natural, e aquele jeito calmo que fazia. Esperando correr para abrá-lo como se ele fosse algum que ela conhecia desde sempre. Daniela observava de longe o coral dividido entre gratido e medo. Não estava acostumada a receber cuidado, muito menos carinho. Quando recebeu alta, saiu carregando a pequena mochila de sempre, mas dessa vez com Tessar insistindo em levar as sacolas mais pesadas. Do lado de fora, uma garoa fina KKA sobre Belo Horizonte, deixando o asfalto brilhando. Posso te dar uma carona até em casa? Disse ele. Daniela pensou em recusar, mas Esperana J estava sorrindo no banco de terrés e isso desarmou qualquer resistência. O caminho até o bairro simples onde moravam foi silencioso, cheio de olhares tímidos e respirais profundas. Quando chegaram, Daniela quase se desculpou pela casa pequena, pela pintura descascada pelo porto que rangia. Aqui desculpa a baguna. Cesar apenas sorriu. Daniela Voc não precisa pedir desculpa por existir. Ela engoliu seco. Fazia anos que ninguém falava com ela assim. Nos dias seguintes, enquanto Daniela se recuperava, Cesar organizou tudo em silêncio, consultas médicas, exames, até um acompanhamento psicológico gratuito para ela e para a Esperana, através de um projeto social que sua empresa apoiava. Quando contou a novidade, Daniela desabou em choro. Sar Voc vai achar que eu sou drâmtica, mas eu nunca tive algum que olhou para mim sem esperar nada em troca. Ele colocou amor sobre a dela devagar, como quem ampara algo frágil. Não quero nada. Quero que você consiga respirar de novo. E ela respirou. Pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo. Algumas semanas depois, J mais forte Daniela recebeu uma ligação de Sar, pedindo para encontrá-la. Quando chegou no PRD moderno da empresa, sentiu o estômago revirar. O que eu estou fazendo aqui? Na sala de vidro com uma vista enorme para a cidade, Cesar entregou uma pasta. Um emprego. Rio digno, Rio bom. Benefícios. Você vai ter tempo para sua filha e para Voc. Daniela ficou paralisada. Mas por quê? Por que eu...
Ele respirou fundo antes de responder. Porque algum precisa te lembrar do valor que você tem. E eu quero ser essa pessoa se Vok deixar. Ela segurou o choro, mas uma lágrima teimosa escapou. Eu não sei como agradecer. Com uma coisa disse Tsar. Daniela o encarou surpresa. Permita-se recomear. E naquele instante, enquanto Esperana corria pela sala, rindo abraando-a-me por Teres Daniela, entendeu que a vida estava lhes dando mais do que um novo emprego, estava lhes dando uma nova chance. Uma chance que ela sempre achou que não merecia até agora. Se quiser, posso escrever a parte 3 com mais conflito emocional, um grande obstículo ou uma revelau que aprofunde ainda mais a estria. Mami, o Tsar vai morar com a gente um dia. A pergunta caiu como um trovo no fim da tarde, enquanto Daniela penteava os cabelos de Esperana antes de dormir. A menina falara com a naturalidade de quem pergunta a hora, mas Daniela sentiu o coral dar um tropel. Onde Vok ouviu isso, minha flor? Não ouvi. Eu sinto. Ele cuida da gente. Igual pai. Daniela fechou os olhos por um segundo. Doeu-no por Esperana, mas por tudo que ela mesma tinha medo de sentir. A nova rotina trouxe paz, mas também trouxe algo que Daniela não sabia lidar para sentir. Ela agora trabalhava no escritrio da empresa, em um setor onde todos eram gentis e onde ninguém a tratava como algum descartável. Pegava Esperana na escola no horário certo, fazia janta simples, botava as contas em ordem e, às vezes, quando a casa estava silenciosa, percebia o quanto seu peito se apertava ao lembrar do sorriso de Char. Ele, por outro lado, fazia questo de participar da vida das duas, levava. Esperana no parquinho, passava na casa delas para deixar frutas, perguntava se Daniela estava dormindo bem. Pequenas coisas, mas que cavavam o dentro dela. Que quanto mais ele se aproximava, mais crescia o medo. Medo de depender. Medo de acreditar. Medo de perder. Em uma sexta-feira chuvosa, Tsar apareceu na casa delas com um guarda-chuva enorme e 3 marmitas de comida caseira. Fiz demais, pensei em dividir com Vox. Daniela sorriu, mas seu sorriso estava trêmulo. Tsar, por que Vox faz tudo isso? Ele hesitou, olhou para a mesa, para as paredes simples e por fim para ela. Porque Vox me fazem sentir vivo. Eu não sabia que faltava algo na minha vida a te conhecer Vox duas. O silêncio que veio depois parecia segurar o ar dentro da sala. Daniela sentiu o coral esquentar, como se algum acendesse uma luz dentro dela, uma luz que ela passou anos apagando. Mas antes que pudesse responder algum, bateu porta. Era Henrique, ex-marido dela. Sumido havia anos. Olhos vermelhos, cheiro de álcool, voz arrastada. Dani, preciso falar com você. Sobre minha filha. Tsar ficou em véu. Daniela gelou. Esperana, ouvindo a voz, correu para trás da me tremendo. Me essimou o monstro do meu pesadelo. O mundo de Daniela virou de cabeça para baixo. Tsar deu um passo frente, colocando-se entre elas e o homem. Henrique riu um riso amargo. Ah, esse o seu salvadorzinho. Daniela sentiu seu passado bater porta com fora e percebeu que talvez sua nova vida fragil e recente estivesse prestes a desmoronar. Se quiser, posso continuar com a parte 4, intensificando o conflito, criando o grande ponto de virada e preparando o terreno para o clímax emocional. Vok não vai chegar perto delas, no hoje, no nunca mais. A voz de Char saiu baixa, firme, diferente do tom gentil de sempre que a Daniela se assustou. Henrique deu um passo atrás, mas logo disfarou com um sorriso torto. Olha, Zuheri, nem sabe do que te falando, filhinho de papai. Char manteve as mãos abertas, postura calma, mas os olhos diziam outra coisa. Esperana tremia atrás das pernas da Me, o rostinho escondido como se aquele homem fosse mesmo a sombra que a perseguia nas noites ruins. Daniela respirou fundo. A garganta ardia. Henrique, por favor, vai embora.
Vok sabe que não tem direito nenhum sobre ela. Ele riu. Direito. Ela também minha filha. Vok sumiu por 6 anos. Daniela explodiu a voz quebrando no ar. Vok nunca mandou R$1. Nunca perguntou se ela estava viva. Quando eu chorava por causa do seu sumiu, ela enxugava minhas lágrimas enquanto você enchia a cara. Henrique desviou o olhar desconfortável. Mas logo a arrogância voltou. Eu mudei. Eu quero minha família de volta. Esperana soluou baixinho. Me não deixa ele entrar? Aquela frase foi a faca definitiva. Char se agachou na altura da menina com cuidado. Em nenhum vai te machucar. Eu prometo. Ela se jogou no colo dele como se aquele fosse o único lugar seguro do mundo. Henrique sentiu a cena como uma agresso pessoal. Isso. Minha filha me abra como se eu fosse um monstro, e Vok não fala nada. Daniela encheu os pulmões tentando manter a voz firme. Porque pra ela, Vok machucou a gente demais. Char se levantou devagar e ficou ao lado de Daniela. No frente ao lado. Respeitando o espal dela, mas mostrando que estava ali. Henrique, Vok precisa ir. E se tentar voltar assim embriagado ameaçando, eu vou chamar a Pólcia, disse Xar. Henrique encarou os dois com Dio. Vok acha que ela gosta de Vok. Acha mesmo que essa sua família perfeita vai durar? Daniela segurou a mão de Sar. Não percebeu que fez isso, apenas fez. O toque foi pequeno, mas carregado de tudo que ela tentava esconder. Vok já destruiu o suficiente. Agora a minha vez de proteger a minha filha, ela disse. Henrique hesitou. Por um instante pareceu menor Fergil perdido. Mas virou as costas e foi embora cambaleando sem olhar para Teis. Quando o porto fechou, Daniela finalmente desabou. Chorou pelos anos de medo, pelos dias, sem dormir pela culpa que carregou sozinha. E Tizar apenas a envolveu num abrau silencioso daqueles que seguram o mundo enquanto ele desmorona. Esperana. Ainda agarrada à camisa. Dele murmurou. Agora ele não volta mais. Sar. Char beijou o topo da cabeça dela. No minha flor. Agora vox estou seguras. Daniela o olhou a través das lágrimas e pela primeira vez não viu apenas um salvador. Viu um lar posvel. Se quiser eu escrevo a parte 5 com o impacto da visita de Henrique, o medo que volta a rondar a casa e o aprofundamento do lau entre Tsar e Daniela até o péssimo ponto de virada. Vote tremendo, deixa eu ficar aqui um pouco. Tsar disse isso baixinho, quase num sussurro, enquanto segurava as mãos de Daniela. A noite tinha sido longa demais para os terrés. Depois que Henrique foi embora, a casa ficou silenciosa, mas no tranquila. Era aquele silêncio que parece carregar ecos do passado. Esperana adormeceu no colo dele agarrada à camisa, como se ainda tivesse medo de soltar. Daniela observava a cena com os olhos vermelhos, sentindo um aperto grande no peito que quase faltava ar. Eu achei que ele nunca mais ia aparecer, ela disse a voz fraca. Ele não vai voltar. Não para machucar Vox. Xar respondeu. Mas a verdade é que por dentro nem ele tinha tanta certeza. Conhecia homens como Henrique. Carregavam orgulho ferido como faca na cintura. Nos dias seguintes, algo mudou dentro da casa. Daniela andava mais alerta, trancava as portas 2 vezes, olhava pela janela antes de sair. Esperana, que antes corria pelo apartamento, agora dormia agarrada a um ursinho acordando de madrugada com medo. Sar percebia tudo, cada detalhe, e tentava ser presena no peso. Passava depois do trabalho para ajudar com a janta, revisava as fechaduras, deixava um casaco para Esperana, um pote de sopa para Daniela e sempre perguntava, como você hoje? E quase sempre ela respondia, bem. Mas o olhar dizia outra coisa. Numa noite de domingo, enquanto lavava a lua com ele ao lado, Daniela finalmente deixou escapar o que guardava. Eu não tenho medo do Henrique. Tenho medo de voltar a ser quem eu era com ele. Medo de me perder de novo. Cesar enxugou as mãos e tocou de leve o ombro dela. Vote-se no mais aquela mulher. E sabe por quê? Porque agora você sabe o seu valor. E eu nunca vou querer que você dependa de mim para se sentir forte. Daniela respirou fundo.
Às vezes parece que você carrega um pouco do peso comigo. Porque eu quero carregar, ele disse firme. Voki passou tempo demais sozinha. As palavras cortaram ela por dentro e ao mesmo tempo colaram um pedal que estava quebrado. Naquela semana, Tsar decidiu fazer algo que vinha adiando. Levou Daniela e Esperana ao parque municipal num esbado de sol. Planejou um piquenique simples, estendeu uma toalha florida e deixou Esperana correr livre. Daniela deitou a cabeça no ombro dele. Era a primeira vez em muito tempo que ela relaxava. Tsar obrigada por não ir embora quando ficou difícil. Daniela, eu não te aqui porque as coisas só F6, te aqui porque Vox duas só o que faz tudo valer a pena. Ela fechou os olhos deixando o sol bater no rosto, sentindo um conforto que há anos não conhecia. E foi ali naquela tarde comum que algo mudou definitivamente. Daniela percebeu que não tinha mais medo do futuro. No com Tsar por perto. No com Esperana, sorrindo de novo. Se quiser, posso continuar com a parte 6, trazendo o grande ponto de virada que vai aproximar ainda mais Tsar e Daniela, ou testar o que eles sentem um pelo outro. Se alguma coisa acontecer com Vox duas, eu não me perdoo. Tsar falou baixo, mas Daniela sentiu cada palavra, como se ele tivesse colocado o pr-prio coral na mesa. Era fim de tarde, o sol dourava a sala simples do apartamento e Esperana montava um quebra-cabeça no tapete cantarolando baixinho. Uma semana tranquila tinha passado desde o piquenique. Tranquila demais, aquele tipo de calmaria que provoca tenso como se o ar estivesse esperando alguma coisa acontecer. Daniela tentava ignorar essa sensação, mas ela voltava sempre que lembrava do olhar de Henrique na porta. Char percebia tudo. Ele sempre percebia. Na segunda-feira, enquanto voltavam do trabalho, Daniela recebeu uma ligação da escola. Dona Daniela, a senhora pode vir imediatamente, a Esperana chorou muito hoje. Disse que teve um pesadelo com o pai. Daniela sentiu as pernas falharem. Tsar segurou seu brau, amparando sem invadir. No carro, Esperana estava encolhida, chupando um pedacinho do cabelo rabito que se aparecia quando ela estava muito ansiosa. Quando viu Daniela, a menina se agarrou nela como se tivesse medo de desaparecer. Filho, o que aconteceu? Eu sonhei que ele vinha me buscar. Eu sonhei que você gritava e o Tsar ficava machucado. O silêncio caiu pesado na sala da diretora. Daniela engoliu o choro acariciando o rosto da filha. Tsar se aproximou devagar, ajoelhando na frente de ambas. Ei, minha flor, olha para mim. Esperana levantou os olhos marejados. Sonho não manda na gente. Voc te segura. Eu te aqui, sua me te aqui. E ninguém vai tirar você de nesse. Ninguém. Esperana assentiu, mas ainda tremia. Foi ali que Daniela percebeu algo que vinha crescendo devagar dentro dela. Tsar não era só um apoio. Ele estava se tornando um pedal da casa. Um pedal da vida delas. Naquela noite, depois que Esperana finalmente dormiu, Daniela ficou parada na porta do quarto, observando a filha respirar. Tsar apareceu a atriz dela. Ela vai ficar bem, disse suave. Daniela virou o rosto e tocou a mão dele devagar, como quem tem medo de quebrar algo precioso. Tsar, eu não sei como agradecer por... Ela suspirou. Por você carregar tudo isso com a gente. Ele aproximou o rosto sem pressa. Daniela, eu não te aqui por obrigar. Eu te aqui porque Vox sou a coisa mais importante da minha vida. Ela desviou o olhar, respirando fundo, sentindo o coral disparar, como não acontecia há anos. Vox fala isso como se eu amasse Vox, Tsar completou sem medo. Daniela fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Eu tenho tanto medo, Tsar. Eu também tenho. Ele sorriu de canto. Mas a gente pode ter medo juntos. E ali naquele corredor estreito, sem pedir permisso, sem grandes gestos, Tsar a puxou para um abrau. Um abrau longo, quente, seguro. O primeiro abrau que Daniela recebeu em anos e que não veio para consolar uma dor, mas para prometer um futuro. Se quiser, posso escrever a parte 7, trazendo o momento em que Tsar e Daniela finalmente deixam de evitar o bevio e o mundo deles começa a mudar de verdade. Tia, eu preciso te contar uma coisa antes que fique grande demais aqui dentro. Tsar disse isso no fim de uma quarta-feira tranquila,
Mas Daniela sentiu como se o chão tivesse ficado mais macio. De repente, um estivel perigoso, cheio de possibilidade. Eles estavam na cozinha pequena, luz amarela, cheiro de arroz fresco e feijo temperado com alho. Esperana tomava banho cantando alguma emicica da escola. Era aquele tipo de paz cotidiana que Daniela nunca achou que voltaria a viver. Ela respirou devagar. Fala que Zarvok te me assustando. Ele sorriu sem graça, coando a nuca. Que eu nunca senti esse négcio de casa, sabe? Mas quando eu entro aqui, quando eu vejo Vok, quando eu escuto a risada da Esperana, Ele engoliu seco. Eu sinto como se tivesse encontrado um lugar que eu nem sabia que estava procurando. Daniela desviou o olhar o coral, apertando numa mistura de alegria e medo. Sara, gente J, passou por muita coisa. Minha vida nunca foi simples. Eu não quero criar expectativa em você. Ele deu um passo frente. Eu não tenho expectativa, Dani. Tenho certeza. A frase acertou ela como um abrau invisível. Naquela noite depois que Esperana dormiu, Daniela e Sar ficaram sentados no sofá, lado a lado em silêncio. Mas era um silêncio bom daqueles que aquecem em vez de incomodar. Daniela finalmente falou. Eu te aprendendo a confiar de novo. E isso graças a Vok. Sar virou o rosto e encontrou o dela. Eu não quero que você confie em mim, porque eu ajudei Vox. Quero que confie, porque você enxerga quem eu sou aqui dentro. Ele apontou o peito. E porque eu vejo Vok de verdade, Dani. Não é a me forte, não é a mulher cansada. Eu vejo Vok inteira. Ela sentiu o ar faltar por um instante. Ninguém havia inteira há anos. Sar, e se não der certo? Então a gente tenta de novo. Ele disse simples e sincero. Mas eu prefiro tentar com Vot do que viver seguro sem sentir nada. Daniela mordeu o olbio, sentindo o peito esquentar. Devagar, como quem testa a água de um rio, antes de mergulhar, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Cesar não se mexeu. Es respirou fundo, como se tivesse esperado aquele gesto por muito tempo. Isso aqui, ela murmurou baixinho, assusta, mas tu bom. Ele sorriu, encostando a cabeça na dela. A gente vai no seu tempo, no nosso tempo, sem pressa. Daniela fechou os olhos. Pela primeira vez, não se sentiu correndo atrás do futuro, sentiu o futuro vindo à tela. E no corredor, segurando um ursinho. Esperana observava os dois abraados. Sorriu sozinha. Porque no fundo ela sabia antes de todo mundo. Eles eram uma família. Mesmo sem dizer em voz alta. Se quiser, posso seguir com a parte 8, trazendo um acontecimento que vai acelerar essa conexo e talvez forar os dois a assumir o que sentem de vez. Por que o Kizar não dorme aqui quando eu fico com medo? Daniela engoliu em seco. Aquela pergunta feita no caminho da escola atingiu direto o ponto que ela mesma tentava evitar. Porque cada um tem sua casa, minha flor. Esperana franziu a testa. Mas ele cuida da gente, e a casa fica mais feliz quando ele te aqui. Daniela sorriu sem jeito, mas por dentro sentiu um calor estranho, mistura de coragem e pinico. A verdade é que ela também sentia a casa mais viva quando Char estava por perto. Naquela semana, a vida parecia seguir num ritmo bonito. Sar e Daniela estavam mais próximos, com um carinho silencioso, cheio de pequenos gestos, um café deixado na mesa, uma mensagem no meio da tarde, um toque arrepiado no brau quando os dois se cruzavam no corredor. Mas tudo mudou numa noite de sexta-feira. Char estava a caminho da casa delas, com uma pizza na caixa do Carona Tradio que criaram para as noites tranquilas, quando viu um carro desconhecido parado em frente ao perdio. Faris apagados. Vidros escuros. Ele freou devagar o coral dando um alerta instantâneo. Do banco do motorista, algum abriu a porta. Era Henrique. Char sentiu o estômago virar gelo. Henrique estava esbrio dessa vez, mas o olhar, aquele olhar parado e carregado de raiva,
parecia ainda pior do que na noite da discurso. Vós, Henrique disse apontando. Acha que pode roubar minha família como se fosse um brinquedo? Char manteve a voz firme mesmo com a tenso subindo pelas costas. Henrique ninguém sua propriedade, nem Daniela, nem a sua filha. Henrique riu um riso seco. Filho vó que não sabe com quem te mexendo. Char respirou fundo. Sei sim. Te mexendo com algum que abandonou as duas e voltou-se quando percebeu que perdeu o controle. Henrique fechou o punho. Vó que pensa que o que? O novo pai dela. Não. Char respondeu firme. Mas sou o homem que cuida delas como vó que nunca cuidou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Perigoso. Henrique deu um passo frente, mas nesse momento a voz de Esperana ecoou da janela do apartamento. Charela acenou sorrindo sem perceber a tenso L embaixo. E esse simples som destruiu qualquer emiscara. Daniela apareceu logo atrás, os olhos arregalados ao ver Henrique. Nuno de novo, ela sussurrou. Henrique ergueu o rosto para a janela. Dani, a gente precisa conversar. Você me deve isso. Daniela ficou plida. Esperana correu para dentro assustada. Char subiu as escadas, quase correndo. Encontrou Daniela com as mostrumulas na porta. Ele não pode mexer com a gente assim. Ela disse chorando sem som. Char segurou o rosto dela entre asmos. Ei, olha pra mim. Eu te aqui. E agora a gente não enfrenta isso sozinho. Daniela respirou fundo, buscando fora nos olhos dele. E ali naquele corredor simples ela percebeu que o medo estava tentando roubar algo que ela finalmente estava construindo. Char fica. Ela pediu quase sem voz. Ele não perguntou por cu. Não hesitou. Se a puxou para um abrau forte, porque naquele momento os dois entenderam. O que sentiam J. No cabia mais dentro de silêncio nenhum. Se quiser, posso escrever a parte 9, trazendo o ponto de virada definitivo, o confronto decisivo com Henrique a Proteu da família, e o momento em que Char e Daniela finalmente assumem o amor que estavam tentando segurar. Ele te passando dos limites, e eu não vou deixar isso continuar. Cesar disse isso com uma firmeza que Daniela nunca tinha visto. Não era raiva, era próteo. Era amor transbordando sem autorizar. Naquela noite depois do confronto com Henrique, na porta do Perdil, ninguém conseguiu dormir direito. Esperana pulava assustando com qualquer barulho. Daniela caminhava pela sala de um lado para o outro, mos inquietas, coral acelerado. Itzar permanecia ali sentado no sofá vigilante, presena constante, silenciosa, segura. Quando o relógio marcou quase 10 da manhã, Daniela finalmente se sentou ao lado dele. Eu não aguento mais viver com medo, Sar, ela sussurrou. Te cansada de esperar o péssimo susto, a péssima ameaça, o péssimo grito. Ele virou o rosto devagar, olhando fundo nos olhos dela. Dani, medo a gente vence com quem segura nosso amor, no sozinho. Mas e se Henrique fizer alguma coisa pior? Aí eu fico na frente. Sar disse sem hesitar. Sempre. Daniela sentiu o coral estremecer. Não era exagero. Não era erosmo barato. Era verdade. No dia seguinte, Xar decidiu que era hora de resolver o que estava pendurado no fio do passado. Foi até a delegacia com ela. Ajudou a registrar boletim de ocorrência. Orientou Daniela sobre medidas protetivas. Segurou sua amor enquanto ela tremia ao relatar os anos de abandono e medo. Quando Saram Daniela desabou no peito dele. Eu devia ter feito isso antes, Dani, o que fez na hora certa. Fez quando se sentiu forte. E ela sabia afora tinha nome. E estava abraando ela naquele momento. Enquanto isso, Esperana, do lado de casa, desenhava com LPIs coloridos. Um desenho simples, mas forte, ela a me e Char de mãos dadas com as duas. Quando Daniela viu, os olhos encheram de gua. Esperana sorriu tímida, nossa família and me. Daniela não conseguiu responder. Mas por dentro sabia que era. Naquela noite, Sar voltou para a casa delas com 10 pequenas surpresas, comida pronta, flores compradas na rua e um sorriso que parecia carregar promessa. Hoje a gente vai comer sem medo, ele disse, e dormir com a porta trancada e o coral leve. Daniela respirou fundo, caminhou até ele devagar, e pela primeira vez foi ela quem tomou a iniciativa, segurou o rosto de Xar entre as mãos e o beijou suave, tímido, cheio de carinho acumulado. O beijo que estava esperando para nascer desde o dia em que ele disse, eu te aqui. Quando se afastaram, ela encostou a testa na dele. Eu amo Voxar, e isso me de medo, mas me de fora também. Eu também te amo, Dani, ele respondeu sem piscar. E agora somos NSTRS.
contra qualquer coisa. Do quarto, Esperana observava com o sorriso mais puro que existe, porque finalmente o mundo dela tinha virado um lar. Se quiser, posso escrever a parte 10 com o casamento símblico, a surpresa final e o grande desfecho emocional da estria. Eu quero oficializar o que a gente J, uma família. Czar disse isso numa manhã de domingo, enquanto segurava a mão de Daniela no parque, onde tudo parecia finalmente fazer sentido. Ela sorriu surpresa e emocionada, ao mesmo tempo sentindo um calor bom subir pelo peito. Charvok tem certeza. Ela sussurrou. Dani, eu tive certeza desde o dia em que sua filha me chamou de casa. E pelo jeito que ele falou, parecia que nu existia mundo pós-véu sem as duas ao lado dele. Algumas semanas depois, Czar levou Daniela e Esperana para um lugar especial, o terminal do aeroporto de Belo Horizonte, o mesmo onde ele tinha perdido o voo e encontrado as duas pela primeira vez. O porto estava vazio naquela hora da manhã, a luz entrando suave pelas janelas enormes. Por que a gente veio aqui, Daniela? Perguntou curiosa. Ele respirou fundo. Porque foi aqui que minha vida mudou. E aqui que eu quero comear o nosso pra sempre. Esperana correu até ele segurando uma caixinha pequena. Me olha! Quando Daniela abriu, encontrou 2 anis simples delicados, nada de luxo exagerado, nada de ostental. Era amor puro, quente, real. Char pegou a mão dela. Dani, eu no te pedindo perfeio. Nem um conto de fadas. Te pedindo parceria, verdade, e todos os dias, ao lado de Vox duas. Vox aceita casar comigo. Ela chorou. Chorou como quem tira um peso de anos das costas. Aceito. Claro que eu aceito. Esperana abraou os dois tão forte, que parecia querer cô-los para sempre. E ali, entre voos anunciados e gente passando sem notar a estria que nascia, eles se prometeram amor daquele que não precisa de cerimônia para ser eterno. Às vezes o amor chega exatamente quando a gente acha que não merece mais nada. Chega silencioso firme e mostra que recomear no sinal de fraqueza prova de coragem. Porque família no sangue, família quem fica, quem luta, quem abra a gente no dia ruim e celebra no dia bom. E agora eu te pergunto, e você teria a coragem da Daniela de abrir o coral de novo? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais estrias que tocam, curam e abram a alma.